Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E ele também está disponível no YouTube através do nome Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater a educação à distância no ensino fundamental e médio. E para isso nós convidamos a professora Maria Tereza Brito, ela que é especialista em educação. Maria Tereza Cordeiro Brito, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná e especialização em Currículo e Prática Educativa pela PUC, Rio de Janeiro. Atualmente ela coordena os projetos do Grupo Educacional Uninter, do Centro Universitário Internacional, na área da Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Ela é consultora educacional do Instituto Superior Xavier Cordeiro. Tem experiência como professora de educação básica e nos cursos de pós-graduação a nível de especialização na área de educação. Também atua em organização de projetos para educação à distância. Professora Maria Tereza, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa, porque embora o nosso programa é voltado mais para as questões relacionadas à educação superior, a senhora atua numa área estratégica, que é justamente o ensino médio e o ensino fundamental. E nós aqui no Grupo Educacional Uninter temos justamente essa modalidade em que os jovens, os adultos que não concluíram no tempo certo o seu ensino básico e fundamental, eles podem concluir. Eu gostaria que a senhora explicasse como funciona o EJA, a educação de jovens e adultos à distância. É muito difícil? Como é que é essa organização, o período que se tem para se concluir, digamos, esse ensino que antigamente era chamado de supletivo, alguma coisa assim? Eu gostaria que a senhora fizesse uma análise a esse respeito. Bom, tudo bom, professor Jorge, agradeço o convite. Obrigado. Fico feliz em vir conversar um pouco com os alunos aí do curso superior. Eu acho muito importante a gente falar sobre a educação de jovens e adultos, porque foi um sonho do professor Wilson que nós tivéssemos estrategicamente também esse curso, porque muitos alunos não se formaram na educação básica. Nossos candidatos à educação superior precisam dessa conclusão do ensino médio para estarem na educação superior. Se nós formos analisar as estatísticas do censo escolar, 2010 até 2010, de 15 alunos de 18 anos a 24, então jovens de 18 a 24 anos, em média no Brasil, 50% ainda não concluíram seu ensino médio. Então, realmente, para que esses alunos possam ter uma educação de qualidade, concluam seu ensino superior, eles precisam terminar a educação básica no ensino médio. O nosso curso, então, o nosso curso EJA, a Educação de Jovens e Adultos, aquela voltada para os alunos que não puderam no tempo certo por estarem trabalhando, não terem acesso à escola, não terem dificuldade de ir até uma escola presencialmente. Então, nós oferecemos o curso à distância. O curso à distância é um curso voltado realmente para aqueles alunos que não têm condições de estarem presentes na escola todos os dias. Então, uma vez por semana, obrigatoriamente, porque em questão de qualidade educativa, eles precisam estar uma vez por semana no polo de apoio presencial para receberem as aulas que são transmitidas ao vivo dos nossos estúdios. Esses polos de apoio presencial, eles estão localizados aonde? Aqui no estado do Paraná, porque me parece que o ensino
fundamental e médio, ele é autorizado pelos conselhos estaduais de educação, enquanto que o ensino superior é a nível nacional, pelo menos para as entidades privadas, pelo Conselho Federal de Educação. Aonde estão esses polos e basicamente quem são esses alunos? Então, esses polos estão localizados no Paraná, principalmente. Nós temos já aqui no Paraná 15 polos autorizados. Cada polo realmente tem que ser autorizado pela Secretaria de Educação, juntamente com o Conselho Estadual de cada estado. E cada polo é autorizado num processo diferenciado. Então, aqui no Paraná, nós tivemos aí essa aprovação de 15 polos. Cada polo é uma comemoração, porque realmente é um processo diferenciado. Algumas cidades que a senhora poderia nos citar? Aqui no Paraná, Londrina, Paranaguá, Toledo, Chopinzinho, Apucarana. Curitiba também? Curitiba, sim, tem 5 polos aqui. Nós temos 5 polos aqui em Curitiba. E alguns processos, deixa eu me lembrar de outros polos aqui no Paraná. Falei já de Londrina, né? Toledo, Guarapuava. Há perspectivas de fora do estado do Paraná? Isso, e fora do Paraná nós temos 3 polos aprovados já. Ah, já? Já, 3 polos aprovados no estado, 2 no estado de Goiás, na cidade de Formosa e Goianésia, e 1 no estado do Espírito Santo, na cidade de Serra, que é uma cidade, região metropolitana no ensino, digamos, esses polos, quando você faz o EJA, se você não tem o ensino fundamental, que hoje são de 9 anos completo, e você pode fazer o EJA ou tem que primeiro fazer o ensino fundamental, ou já no EJA você já complementa o ensino fundamental? Então, voltando àquela questão que você me falou mesmo do supletivo. Sim. Então, o que aconteceu? Até a nossa nova LDB, em 96, nós tínhamos os supletivos que vinham de encontro com as pessoas que não poderiam fazer, não tiveram acesso. Em 96, com a nova LDB, isso mudou um pouquinho. É a educação de jovens e adultos e ela é independente do que se estudou anteriormente. Então, o aluno que queira ingressar no ensino médio, na educação de jovens e adultos, ele pode. Mesmo que ele tenha até o 3º ano primário, vamos imaginar? Sim, pode. Porque qual é a premissa? Que ele deve ter aprendido não formalmente, com a vida. Mas o que acontece? Ele pode ter dificuldades em acompanhar esse curso. Então, ele é aceito. Nós aqui no Grupo Uninter, nós fazemos uma prova de classificação para verificarmos essa possibilidade dele poder acompanhar o curso. Porque o que acontece? Se ele entra, nós matriculamos ele com uma 3ª série só concluída, ele vai ter muitas dificuldades. E isso vai acabar desestimulando ele a continuar os estudos. Então, realmente, a educação à distância tem flexibilidade, mas tem também alguns pré-requisitos que ele vai ter mais disciplina, vai ter que estudar um pouco mais sozinho do que ficar todo dia na sala de aula. Ele pode, qualquer pessoa com mais de 18 anos que queira estudar na educação dos jovens adultos no ensino médio pode. Mas, para que ele tenha maior qualidade de aprendizado, nós classificamos para dar uma resposta para ele. Você vai ter dificuldades para poder frequentar. Agora, digamos assim, tem algum nivelamento para que aquele aluno ele acompanhe os outros ou não? De um modo geral, ele tem que resolver o seu problema e se esforçar mais que os outros. O nivelamento é bem esse, professor, fazermos uma seleção com uma prova de redação e de matemática para ver se ele tem condições. Aquele que não tem condições, dentro do curso, não é ofertado nada a ele, especial para ele. E como é que ele pode chegar a esse nível de fazer, digamos, o EJA e concluir, assim, o seu ensino médio? O ensino médio, então, é ofertado pelo Estado e algumas outras instituições de ensino privadas, o EJA Ensino Fundamental. Ah, tem o EJA Ensino Fundamental? Tem o EJA Ensino Fundamental. Ele pode fazer o EJA Ensino Fundamental e, a partir da conclusão desse EJA Ensino Fundamental, começar a frequentar o ensino médio. Ou ele também começar a frequentar o ensino médio com um acompanhamento, um reforço para que ele possa complementar isso. Durante a campanha eleitoral, aí surgiu um debate, uma das candidatas até a Marina, ela foi alfabetizada aos 16 anos
pelo Mobral, que foi na década de 70, por aí no período dos militares. Hoje, como é que se chama esses programas de alfabetização de adultos? O último censo apontou que temos 13 milhões de pessoas analfabetas ainda no nosso país. A senhora tem alguma informação? Eu tenho informação, a partir do governo do PT, iniciou também um projeto de Brasil Alfabetizado. Realmente, de 39 milhões que nós tínhamos, há 15, 20 anos atrás, nós estamos com esses 17 milhões de analfabetos. Então, realmente abrangeu, né, deu conta de alguns milhões de analfabetos, mas nós temos ainda, Jorge, eu anotei aqui, os analfabetos funcionais, que realmente é o que gera, né, um programa de alfabetização, muitas vezes voluntário, sem especialistas, sem qualidade, porque muitos voluntários aderiram a esse programa e fizeram alfabetização com o que tinham para fazer. E aí a gente tem ainda hoje 38 milhões de analfabetos funcionais e que têm dificuldades aí de enfrentar o mercado de trabalho e continuar seus estudos, porque realmente sabem ler um bilhete e mais nada, um texto grande, não tem condições. A dificuldade é interpretar, entender aquilo que está escrito. A dificuldade é na língua portuguesa. Realmente ela, para mim como professora, eu acho que ela desencadeia todos os outros conhecimentos, então sabendo a língua portuguesa, ele tem condições de adquirir as demais disciplinas. Mas sem o entendimento, sem a alfabetização e sem entendimento da língua portuguesa, ele não caminha a lugar nenhum. No ensino de jovens e adultos, a nível, digamos, de ensino médio, quantas disciplinas o estudante tem que ser aprovado para que ele possa receber o seu certificado de conclusão? Então, nosso curso realmente é ofertado por disciplinas e não por anos, e ele tem que dar conta de 12 disciplinas em 3 semestres. São aquelas 12 disciplinas do ensino médio, de um modo geral. São as mesmas disciplinas e são as mesmas disciplinas que também contemplam o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Essas disciplinas foram aglutinadas em áreas de conhecimento. E, inclusive, está se pensando no Ministério da Educação em transformar o currículo do ensino médio por áreas de conhecimento, para que não fique mais guardado em gavetas separadas, e sim áreas de conhecimento gerais, matemática, ciências, ciências humanas e as linguagens. E eu ouvi outro dia um comentário de que até uma certa crítica que entre essas disciplinas tinha filosofia e sociologia. Sim. O que a senhora pensa a esse respeito? É importante que a pessoa possa refletir sobre a sociedade e ter um conhecimento do que é a vida e pensar na filosofia, a senhora como educadora. Muito importante, Jorge. Acho que sem a filosofia, sem a sociologia, sem essa base, ninguém tem condições de fazer nenhuma crítica, começando por si mesmo. Não vai se conhecer direito, não vai conhecer a sociedade, não vai poder ver que impactos toda essa nossa globalização, esse nosso progresso da ciência, da tecnologia vão nos levar. Então, a sociologia e a filosofia são 2 disciplinas obrigatórias, hoje em dia no currículo do ensino médio, mas realmente estão sendo analisadas para que sejam excluídas. O que é lamentável. O que é lamentável, mas sabe por conta do quê? Da falta de docentes. Estão faltando professores nessa área? Nós estamos caminhando para um apagão de docentes na área de filosofia e sociologia, porque por conta dos baixos salários, as pessoas não procuram mais essas cadeiras nas universidades. Aliás, eu li recentemente num artigo de que uma das profissões que estão em alta atualmente é justamente a do sociólogo, de professor de sociologia. Então é em função da falta de profissionais desta área. Né? Pela demanda, que realmente é uma disciplina obrigatória, precisa ser ministrada por um sociólogo e nós não temos mais os professores, né, licenciados em sociologia e filosofia. E isso preocupa, né, os governantes, porque como nós vamos obrigar a escola a ter uma disciplina onde não existe o professor para que possa ministrá-la. Professora Maria Tereza Brito, a senhora é uma consultora de educação também. A senhora atua no Instituto Superior Xavier Cordeiro e
é, digamos, a coordenadora aqui do Grupo Uninter na área da educação de jovens e adultos. O que a senhora atribui, pela sua experiência, pela sua vivência, a grande, digamos assim, o grande número de jovens que abandonam o ensino médio, a evasão que nós temos no ensino médio? É os novos tempos ou, enfim, quais são os fatores que contribuem para isso? Então, professor Jorge, eu acho que realmente a nossa escola não está mais adequada ao aluno que nós temos. Um aluno que tem acesso a qualquer tipo de informação rápida no seu celular, dentro do ônibus, fora da escola, e ele começa a ver que a necessidade da informação que é trazida pelo professor, ele já tem. Então, ele não quer ficar 5, 4 horas sentado todos os dias, recebendo informações que ele adquire em 15, 20 minutos no celular, na internet, no computador em casa. Então, a escola precisa realmente se adequar ao novo tipo de aluno, e não o aluno se adequar à escola antiga. Se nós não capacitarmos os professores a começar a entender que o aluno não é mais o aluno de 10, 20 anos atrás, da nossa época, quando nós sentávamos nos nossos bancos escolares e os professores eram os únicos detentores da informação, nós vamos ter essa evasão, sim, muito grande. E, digamos, essas novas tecnologias da informação, como a senhora colocou, a internet, enfim, todos esses aspectos, a informática, são os órgãos públicos, as entidades que administram a educação que não viram isso e em função disso, qual é a importância dessas tecnologias nesse exato momento? Como é que deve ser o professor para essa geração que alguns chamam de Y e que, mesmo em todas as camadas sociais, praticamente todos têm acesso a essas informações, como a senhora disse, através do celular, do tablet ou do computador doméstico? Então, como nós estamos conversando aqui com os alunos de um curso de gestão pública, acho muito importante, primeiro, dizer que realmente as políticas públicas precisam ser mudadas. O início aí da transformação da educação vai iniciar também pelas mudanças na gestão pública. Um aluno da escola regular, professor Jorge, recebe de financiamento 20% a mais que um aluno da educação de jovens e adultos. Inicia por aí. Então, não temos vantagens. Financiamento aí. Em que sentido? Financiamento público. O custo dele. O custo dele. É 20% a mais do que um aluno normal do EJA, digamos assim. Ele recebe, ele tem como já recurso 20% a mais que o aluno da educação de jovens e adultos. Então, é uma das coisas que a gente vê que realmente aquele aluno que desestimulado, que da geração nova, e a escola tem mais recurso para ele, mas não sabe nem como atuar com esses recursos, e se perde esse aluno evade na hora de voltar, ele tem menos recursos, já complica a nossa situação aí em relação à formação. Mas entrando na tua questão bem pontual, sobre as novas tecnologias. Eu acho que o problema das novas tecnologias, além do investimento público, para que todos tenham acesso de uma maneira global aí às novas tecnologias, além disso, nós temos também o problema da formação do professor, que muitas vezes ele não é como essa geração, ele não é nativo digital. Ele precisa adquirir o conhecimento que não fazia parte dele e que agora tem que fazer parte. Então, muitos professores ainda têm dificuldades em lidar com o computador, têm dificuldades em acessar a internet, e esse professor não vai nunca falar a linguagem. Então, a nova tecnologia vai ajudar muito na educação. Se o professor, que é o tradutor de toda essa informação, que não vai, ao meu ver, ser substituído pela nova tecnologia, ele precisa estar junto com o aluno, ele precisa também estar conectado com isso. Então, o professor, ele deixa de ser um transmissor do conhecimento, da informação, e ele passa a ser mais um orientador, um tutor, um curador, ou seja, aquele que mostra os caminhos que o aluno deve buscar as respostas para os seus questionamentos. Seria isso?
Exatamente isso. Ele vai fazer parte do aprendizado do aluno. É uma parte importante de orientador, de assessor, de tutor, e não só como o único que sabe aquele conhecimento. Então vai levar ele pelo caminho certo, é a bússola. É a bússola que vai mostrar o norte certo para o aluno da informação. O processo de avaliação no ensino à distância, mais especificamente do EJA, que nota, que média que se exige do aluno para que ele possa dizer, bom, você está aprovado nessa disciplina. Vamos pegar o exemplo típico, que todos têm um trauma, que é a matemática. A matemática realmente é uma das mais complicadas. 60%, então nota 6, A6. A nota 6, ele tem condições de ser aprovado. E isso, ele tem quantas chances de atingir essa nota? Em cada disciplina tem 5 avaliações. 5 avaliações diferenciadas para que no final ele possa atingir a nota 6, com pesos um pouco diferenciados também entre as avaliações. Algumas avaliações com maior peso, avaliação presencial, no polo, sem consulta, é um peso maior. A presença é obrigatória, assistir às aulas. É obrigatório assistir às aulas. E ele recebe algum tipo de material didático, algum livro, algum... Sim, nós temos apostilas do nosso sistema as de apostilas. ensino. São as apostilas específicas para o EJA, que ele recebe uma por disciplina. Certo. E tem todo o conteúdo daquela disciplina. Todo o conteúdo daquela disciplina. Além do ambiente virtual de aprendizagem, sempre, eu digo ambiente vivo, né, porque ele está sempre sendo realimentado pelo professor, com informações modernas, atualizadas, para que ele também acesse esse ambiente para poder complementar a sua educação. Me parece que o aluno, mesmo que se ele conseguir tirar uma média, agora eu não sei que média no Enem, que é aquele exame nacional, ele geral em todas as disciplinas, ele também obtém o certificado de ensino médio? Sim, ele precisa, o Enem em termos de avaliação é complexo, eles têm vários pesos para as questões que eles trabalham lá, mas o aluno que tirar 500 na redação e 450 nessas áreas de conhecimento, ele conclui seu ensino médio através do Enem. Então é realmente um exame que também dá a chance da conclusão do ensino médio. Mas nós temos muitos alunos que não concluem todas as disciplinas, mas parcial. Então parcial também nós aceitamos esses alunos dentro do nosso curso e ele complementa as disciplinas que ele não concluiu. Sim. Então se ele, por exemplo, tirou 500 em redação e em 4 ou 5 disciplinas ele tirou acima de 450 pontos, ele pode complementar no EJA à distância aqui pelo... Sim, aí ele vai fazer só as disciplinas que ele não foi aprovado lá. Então muitos alunos eles têm dificuldade na matemática, ficam só com a matemática com nota mais inferior a que deveria ser certificada. Então eles vêm e fazem a matemática conosco e nós concluímos aí o ensino, certificamos ele com a conclusão do ensino médio. A professora Maria Tereza Brito, é possível, por exemplo, ter no ensino à distância o ensino de jovens e adultos, também um ensino técnico, cursos técnicos? Sim, é possível, é um projeto do grupo que está quase nascendo, já foi incubado, já passou por toda a gestação. Provavelmente em 2015 nós começamos a ofertar os cursos técnicos à distância. Começando pelo curso técnico em logística. Ele seria um pós-médio ou ele valeria como a nível de, digamos assim, ensino de segundo grau? Os cursos técnicos, ensino médio. Professor Jorge, é de ensino básico, então ele é de ensino médio. Ele não é um ensino médio regular, mas ele é a nível médio. Mas vale? Vale. Vale ele também? Vale a partir do momento que você tenha o ensino médio concluído. Então, você só recebe um diploma de técnico quando você tem também o teu certificado de ensino médio. E isso seria em quantos anos, professora, esses cursos? Para o aluno que já tem o ensino médio concluído, 1 ano, ele conclui um curso técnico. 1 ano a mais, então? 1 ano a mais. E dá para fazer paralelamente o ensino médio e também o curso técnico? Existe a possibilidade de ser feito concomitante. Então, ele vai... frequentar, são 2 matrículas, ele vai ter a matrícula do ensino médio e a matrícula do curso técnico. Então ele pode fazer, vamos imaginar, em 1 ano e meio o ensino médio
e quando ele terminar o ensino médio, ele pode também estar concluindo o ensino técnico. Exatamente. Ele pode ser concomitante. Ele sai com 2 certificações, de técnico e com o seu curso médio concluído. E, como a senhora disse, as aulas são todas ao vivo, os alunos precisam, eles têm que ter uma frequência obrigatória no polo? Sim, para o curso de Educação de Jovens Adultos, ensino médio, sim. O curso técnico, ele vai ser em outro modelo, mais e-learning, com algumas aulas só ao vivo, a cada 15 dias, menos frequência que o ensino médio, porque aquele aluno que já tem um conhecimento prévio, que vai entrar no curso técnico, ele já tem outras necessidades e ele já tem também outra experiência. Ele vai fazer um curso técnico específico em alguma área e ele já tem toda a experiência adquirida anteriormente. Eu gostaria que a senhora nos explicasse o que é e-learning. É dentro do computador que o aluno estuda, então? Exatamente. E-learning é uma maneira de estudar através de material previamente elaborado pelos professores, com o acompanhamento dos designers, que são especialistas em educação e especialistas gráficos, que vão transformar todo o material didático em um material acessível para aquele aluno que tem que estudar sozinho, sem a presença do professor. Professora Maria Tereza, eu estava lendo a biografia do presidente Barack Obama e numa época em que ele morou na Indonésia com a sua mãe, a educação lá era meio deficiente para um jovem americano e daí a mãe dele complementava a educação com educação à distância. O que a senhora pensa, a senhora que é uma especialista nessa área, da educação à distância também para as crianças ali do ensino fundamental? É possível ou isso é meio utópico para nós aqui? Eu creio que é possível. Eu acho que, além da época, né, do Barack Obama, hoje em dia nós estamos com muitas tecnologias possíveis de complementação desse nosso ensino fundamental. Ontem eu estive com um professor que é pesquisador da Universidade de Londres, conversando sobre realmente toda a capacidade que nós temos hoje em dia desses recursos abertos. Então, o jovem que, além de estar na sala de aula, em casa, ele tem um estímulo de ser complementado com uma educação não formal, pelos seus pais, que podem acessar a internet, transmitir, traduzir a melhor informação possível para essa criança, é muito bom. Quer dizer, que bom se fosse assim na nossa época também, se nós tivéssemos todos esses recursos a mais para o estudo. É bem possível e deve ser necessário, deve ser aproveitado. A senhora apontou uma das causas, podemos assim dizer, da quase falência do ensino médio, do abandono, da evasão escolar, o despreparo do professor, que muitas vezes é de uma geração anterior ao jovem que ele está ensinando e ele não consegue motivar aquele estudante. Eu imagino essas novas gerações que já nasceram sob o domínio da internet, que dominam essas tecnologias da informação, melhor inclusive do que a gente e do que os seus próprios pais, resolvem todos os problemas ali de computadores, enfim, todas as situações que nós também, de uma certa maneira, somos uma espécie de meio que analfabetos digitais, se compararmos com as novas gerações. Como a senhora disse, essas tecnologias podem contribuir muito para que você possa avançar nesse ensino de qualidade também desde o ensino fundamental. Seria isso, mais ou menos? Exatamente. Eu acho que esses professores, além do despreparo, eles acabam entrando numa rotina, num hábito que facilita o trabalho deles. Mas se nós pensarmos aí, daqui a 10 anos não acontecer essa mudança, cada vez menos nós vamos ter os alunos dentro da sala de aula. Então, realmente, eu não acho que a escola tem que acabar, porque o papel social dela é muito grande, né? Essa relação dos alunos entre eles é muito importante. Mas, realmente, que maneira a relação, além da relação que existe entre os alunos e os professores,
é de que maneira o conhecimento deve ser transmitido a eles. Pela legislação, no ensino médio já, Jorge, 20% do que é trabalhado, assim como no ensino superior, pode ser à distância. E pouquíssimas instituições de ensino usam desse recurso. Então, deixam lá meio que amarrados os alunos em suas carteiras escolares e poderiam, né, trabalhar de uma outra maneira. Então, saindo com os alunos, levando a ver museus, trazendo os museus para dentro da sala de aula. Eu acho que isso realmente precisa mudar na concepção aí nossa da educação. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate a professora Maria Tereza Cordeiro Brito, ela que é especialista em educação, e o tema foi a educação à distância no ensino fundamental e médio. Professora Maria Tereza, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigada, professora. Eu agradeço o convite novamente. Eu é que agradeço. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado que tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E ele também está disponível no YouTube em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater a regularização fundiária urbana. E para isso nós convidamos a advogada Luana Xavier Pinto Coelho. Luana Xavier Pinto Coelho, ela é advogada da ONG Terra de Direitos, aqui de Curitiba. Ela é conselheira nacional das cidades, ela é mestre em cooperação internacional e desenvolvimento urbano por uma universidade da Alemanha e a sua dissertação de mestrado foi o orçamento participativo. Luana, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa, dizer que é uma satisfação, uma honra muito grande tê-la aqui. E vamos começar, antes de abordar
este tema que requer uma profundidade muito grande, eu gostaria que você falasse a sua experiência estudando desenvolvimento urbano na Alemanha. Eu mesmo, no meu mestrado aqui no doutorado, tive um professor da Alemanha, o Klaus, que agora deixou aqui a PUC, e ele veio estudar aqui, ou seja, concluir o seu doutorado, fazer a sua tese aqui, e você foi estudar lá. Gostaria que você falasse da sua experiência, você analisou os orçamentos participativos aqui do Brasil, como é que foi o seu estudo lá? Bom, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer o convite também de estar participando aqui hoje. Bom, o mestrado que eu fui fazer lá, ele é uma parceria da União Europeia, né? Ele é um projeto da União Europeia. Então, ele era voltado não para você estudar propriamente num curso sobre a Alemanha, mas era voltado para o desenvolvimento dos países do Sul, que se diz, né? E, ironicamente, um país que gera muita experiência para estudar lá fora é o Brasil. Né? Porque aqui existem instrumentos e aqui existem iniciativas que o mundo inteiro tem voltado os olhos para o Brasil, né? O orçamento participativo é uma dessas iniciativas, mas há outras também. O Estatuto da Cidade é considerado, por exemplo, um instrumento revolucionário nesse aspecto, né? E ele é muito mencionado lá fora. Da mesma forma, por exemplo, as ZEIs, né, que são as Zonas Especiais de Interesse Social, são coisas que têm muito interesse lá fora. Então, é interessante, às vezes você tem que sair do seu país para ver como o Brasil tem sido inovador em instrumentos, em regulamentação nessa questão urbana, né? Mas, por outro lado, a gente também viu muitas experiências na Alemanha de gestão do território, de planejamentos, por exemplo, regionais, né? Mas eles têm também uma gestão política diferente, né? Uma conformação muito diferente do Brasil, que não tem a figura do Estado, como a gente tem aqui. A gente tem 3 níveis aqui, né, de governo, lá são níveis diferentes, mas assim, se aprende muito. Acho que quando vê outras experiências, principalmente num curso que tinham estudantes praticamente do mundo inteiro, né? Então é muito essa troca, né? Tive a oportunidade de não só estudar o país, a Alemanha, mas essa troca de iniciativas e experiências com estudantes que eram do mundo todo. Aliás, Luana, a nossa Constituição, a Constituição brasileira de 88, talvez até pela rápida urbanização que nós tivemos a partir dos anos 50, onde hoje já mais de 84% da população brasileira vive em áreas urbanas, ela tem um capítulo específico sobre política urbana, que são os artigos 182 e 183. Ou seja, a política de desenvolvimento urbano, ela é fixada por diretrizes, ou seja, uma lei que fixa essas diretrizes, que é justamente o Estatuto das Cidades. Mas uma questão que nós levantamos é que diz que a política tem que ter como finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade para garantir o bem-estar dos seus habitantes. Só que a lei não fala quais seriam essas funções sociais da cidade. Vocês chegaram a refletir sobre isso, pensar, a habitação não estaria entre essas funções sociais da cidade, o trabalho, digamos assim, a mobilidade, a circulação, o lazer e as outras funções de cidadania, como educação, saúde, proteção, enfim, segurança. Isso chegou a ser discutido? Vocês chegaram a refletir sobre isso? Você diz lá no curso? No curso. Você talvez como profissional tenha feito isso já. É porque a diferença quando você, principalmente quem é do mundo jurídico, né, do direito, tem um preciosismo pelas conceituações. Né? Então, o que é função social da cidade? Né? O que é função social da propriedade? Mas quando você está num outro ambiente, como eu fiz em desenvolvimento urbano, eu tinha colegas de várias áreas e principalmente urbanistas e arquitetos. Às vezes não se tem essa mesma preocupação de ter um aprofundamento desse tipo de conceito, né? Que a gente tem uma certa ânsia, quanto jurista, de ver isso um pouco mais delimitado, né? E as nossas leis tendem a ser, né, tecer a minúcias, assim, do que seria. Né? E eu acho que o Brasil colocou como desafio isso, que lá não se tem o debate aprofundado sobre isso, né? Por exemplo, quando você fala em direito à cidade, no contexto europeu, por exemplo, eles veem isso como uma coisa ainda muito embrionária, que
né, não como um direito num passo que a gente já está mais para frente aqui no Brasil, né? A gente já está numa discussão um pouco mais avançada de conformação disso realmente em demandas concretas, né? Então, acho que nesse sentido, como a gente veio com essa trajetória da Constituição, com essa trajetória do Estatuto da Cidade, em termos de avanço nessas concepções, o Brasil está numa perspectiva de conceituação, né, de que aquela conceituação não fique só na teoria, mas que vá para algumas demandas concretas. A gente está num outro patamar que eles lá, que eles ainda não estão tão conceituados assim. Aliás, Luana, eu até refleti um pouco sobre isso na minha dissertação de mestrado, e que foi justamente as funções sociais da cidade, conceitos e instrumentos. E eu, na minha reflexão, cheguei à conclusão de que as funções sociais da cidade são os direitos fundamentais, ou seja, você materializar esses direitos, aí você atinge, digamos assim, você pode garantir o bem-estar dos habitantes da cidade. Agora, voltando ao nosso tema, que é a regularização fundiária. Hoje nós vivemos uma realidade, principalmente nas grandes cidades, digamos, da cidade que ela não é legal, que ela está na ilegalidade. Como é que vocês, na Terra de Direitos, vocês trabalham com isso, já que só em Curitiba nós temos cerca de 60 mil famílias morando em áreas de subhabitações ou com problemas fundiários? Então, eu acho que a questão da regularização fundiária, ela é uma questão que ela tinha muitas interpretações diferentes do que é regularização fundiária, né? E existe até um material muito bom do Ministério das Cidades que chama-se Regularização Fundiária Plena, quando a Raquel Ronick ainda era secretária com ela lá. Era secretária de Programas Urbanos, que tem essas diferenciações, né? Existe a regularização fundiária, por exemplo, jurídica, existe a regularização fundiária urbanística, né? Existe a regularização fundiária que se adequa, por exemplo, aos padrões, aí vamos dizer, sociais, ambientais, culturais. Então, existia uma visão, pela nossa legislação anterior, muito restrita do que é regularização fundiária. É como se fosse simplesmente titular, né? Titular as pessoas com aqueles títulos, a propriedade, né? Só que você, titulando uma área completamente sem infraestrutura, ou titulando uma área muito, né? Você inviabiliza o que é realmente que você quer buscar, que é um pouco que você comentou, que você quer buscar uma qualidade de vida para aquelas pessoas, né? Então, por essa ausência também, até de um conceito, vamos dizer, legal de regularização fundiária, se tinha compreensões parciais do que seria esse processo, né? Eu acho que um dos ganhos que a gente tem com a Lei 11.977, que é uma lei de 2009, que traz não só o programa Minha Casa Minha Vida, mas ele traz também definição sobre regularização fundiária de assentamentos urbanos, ela traz o conceito de regularização fundiária, que é esse conceito mais ampliado, né, que traz também um grande desafio, eu acho que para os municípios compreender esse novo processo de regularização, mas ela traz também instrumentos que vão também facilitar os processos de regularização. Agora, me diz uma coisa, Luana, de um modo geral, você está observando que os municípios estão utilizando desses instrumentos, alguns da lei da Minha Casa Minha Vida, outros que já estão previstos lá no Estatuto da Cidade e que foram, digamos assim, até reavivados com o próprio Estatuto das Cidades, que são instrumentos antigos, desde o próprio uso capião, enfim, esses instrumentos, mas me parece de difícil implementação, a gente passa ano, segue ano e as coisas não andam. O que você atribui a essa dificuldade? Bom, a dinâmica urbana é uma dinâmica muito complexa, né? Às vezes, para você compreender os fenômenos, tem que analisar como que são as dinâmicas, principalmente da produção do território, né? Se a gente tem uma população, como você disse, né, que de repente era rural no princípio do século XX ali, passa a ser extremamente urbana, você tem um inchaço das cidades, principalmente com a industrialização e uma carência de produção habitacional na mesma demanda, né? E quando a gente diz produção habitacional, não é necessariamente produção de casas, de unidades habitacionais, né? É uma ausência de se pensar a cidade realmente como que todos os moradores vão ter acesso à terra, acesso à moradia. E o que aconteceu? Uma falta de perspectiva, principalmente da população de baixa renda, né? De ocupar esses territórios, fazer com que eles
eles teriam que morar em algum lugar e naturalmente foram ocupando né, onde poderia ocupar, que geralmente às vezes são áreas menos valorizadas, beiras de rio, topo de morro, né? Ou se não, às vezes ocuparam propriedades que estavam ali inutilizadas, né? Às vezes um proprietário que está especulando. Então, quando veio o Estatuto da Cidade, regulamentando os artigos da Constituição, trazendo vários instrumentos, ele, querendo ou não, para ser implementado a maioria daqueles instrumentos, depende de um pouco de mudança de concepção da função social da cidade, realmente, da função social da propriedade. Né? A partir do momento que você vê, por exemplo, que um lote, quando ele está vazio na cidade, aquilo tem um ônus muito grande para todos, né? Porque todos os cidadãos estão pagando para que ele tenha acesso ao esgoto, para que ele tenha acesso ao transporte público, que passa às vezes na frente dele, para que ele tenha acesso à energia elétrica, né? E a população, aquilo como um todo, é uma coisa negativa para a cidade. Então, aquele proprietário não pode ser beneficiado, por exemplo, que ele fica parado só para especulação imobiliária. Então, o Estatuto da Cidade tem inúmeros mecanismos, por exemplo, para fazer com que aquele lote cumpra a sua função social. Vamos dizer que a função ali seria de habitação. Mas você tem que quebrar alguma coisa que é muito difícil na cultura, nossa, assim, e principalmente na cultura do próprio Poder Judiciário, que é quebrar a sacralidade do direito de propriedade. Né? Essa concepção antiga de que a propriedade é minha, eu faço com ela o que eu quero. Né? Então, acho que o que é ainda muito difícil e ainda precisa de uma mudança de cultura é compreender que a propriedade, ela só é um direito a partir do momento que ela cumpre uma função social. Aliás, isso é até constitucional, né, doutora Luana? Porque Sim. diz assim que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando ela está de acordo com o plano diretor. Pois é, aí que nós temos outro desafio, né? O plano diretor, a partir também do Estatuto da Cidade, ele é um processo que deve ser participativo, amplamente debatido, justamente para se chegar nessa cidade que a gente quer, que é uma cidade que foi pensada para todos, né? Uma cidade discutida por todos. Então, se você tem um processo participativo para a construção do plano diretor, o direcionamento também da função social daqueles espaços foi uma coisa pactuada coletivamente, né? E você consegue ter demandas, principalmente demandas por moradia, né, visualizadas espacialmente. O plano diretor é um pacto, praticamente um pacto político-social, né, de que cidade queremos. E esses instrumentos, por exemplo, que estão lá no Estatuto da Cidade, principalmente que vão favorecer a função social da propriedade, eles devem ser, por exemplo, regulamentados em âmbito local no plano diretor. Sim. E você tendo esses instrumentos em mãos, você tem, por exemplo, alguns processos de regularização fundiária mais facilitados. Exatamente. Por exemplo, vamos pegar um fenômeno que está acontecendo principalmente em São Paulo, mas que nas grandes cidades nós também observamos. É o enorme número de imóveis vazios, prédios vazios. Me disseram que São Paulo tem 400 mil imóveis, principalmente nos bairros mais centrais, que estão vazios. Isso é um ônus muito grande para a cidade, e daí as pessoas saem às ruas, começam a ocupar esses prédios, e o que se observa é que as pessoas estão especulando e o poder público não tem condições de enfrentar esse problema, ou seja, aplicar, como por exemplo a desapropriação compulsória, ou então a edificação compulsória, ou principalmente o IPTU progressivo no tempo. O que a senhora atribui a essas dificuldades? É a fraqueza do nosso poder público municipal? É o poder do especulador imobiliário que tem influência na política local? E o judiciário, como a senhora disse, que muitas vezes vê a propriedade como algo sagrado e que não pode ser desapropriado, mesmo que ela não esteja cumprindo com a sua função social? Eu acho que são esses inúmeros fatores somados, né? Porque você parte de uma concepção de que as pessoas precisam compreender que um prédio vazio, por exemplo, ele é um ônus para todo o município, né? Aquele prédio específico lá em São Paulo, que teve uma reintegração de postos muito violenta semana passada, né, ou 2 semanas atrás. Alguns dias atrás. Ele devia milhões de impostos ao município. Então, a sociedade tem que compreender, talvez isso é uma questão de informação e uma mudança de cultura, o que significa você ter inúmeros imóveis vazios, né?
O que significa para a cidade, qual que é o ônus da cidade. Até para você conseguir legitimar um poder público que queira aplicar os instrumentos, porque realmente você vai incomodar um pouco os proprietários, né, que especulam. E uma coisa que tem acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas, é a financiarização do espaço urbano. Uhum. Então, assim, o espaço urbano, o território, as construções, elas deixam de ser simplesmente algo onde eu exerço direitos, né? A cidade é o lugar onde eu moro, onde eu estudo, onde eu, né, me divirto, eu tenho lazer. Não, passa a ser um espaço onde eu invisto e tenho retorno financeiro, num processo de financiarização do espaço. Então, quando você coloca num espaço que era para usufruir de direitos esse processo de financiarização, você passa a ter interesses também que se confrontam com o interesse da concretização de direitos, né? E realmente esses interesses estão fortemente, enfim, fortemente na política, né? Com o modelo que temos hoje aí. E de que forma romper isso? É um desafio, né? O próprio sistema judiciário tem dificuldade de aplicar o Estatuto da Cidade. Né? Nós não temos nas faculdades de Direito hoje curso de Direito Urbanístico. Então, os operadores de direito saem das faculdades sem conhecer o Estatuto da Cidade. Então, como é que ele vai aplicar algo tão inovador, né? Você não precisa nem ir no Estatuto da Cidade. O Código Civil, existe um instrumento no Código Civil que chama abandono. Uhum. Se por 3 anos o proprietário não paga os seus impostos, é uma presunção que a gente chama absoluta. Ou seja, não admite prova em contrário. Se ele 3 anos não pagou os seus impostos, assume-se que ele abandonou. E quando ele abandona, o município pode pegar para si aquele imóvel, porque está abandonado. Então, você vê, o próprio Código Civil, que tem uma perspectiva, vamos dizer... mais na área liberal... É mais individualista, porque né, o Código Civil regula as relações mais privadas, digamos isso, assim. Privadas. Ele já permite, né, você arrecadar imóveis abandonados. Agora você pergunta, qual o município do Brasil que arrecada imóveis abandonados? Então, assim, a gente tem um grande desafio de se fazer cumprir normativas que são até anteriores ao próprio Estatuto da Cidade. Aliás, a senhora falou uma questão, mas em relação, por exemplo, ao imposto IPTU progressivo do tempo, eu não tenho conhecimentos de onde que ele foi aplicado, e ele é um princípio constitucional, porque por esse não é bem um tributo, porque ele é um ônus ao imóvel que está ali para especulação, mas a legislação estabelece que o Estatuto das Cidades que a alíquota pode chegar até 15% do valor venal do imóvel, ou seja, e se mesmo assim aquele proprietário que está especulando ele não, digamos assim, lotear ou construir ali, ele poderá ainda ser desapropriado e ser pago com títulos da dívida pública. Mas eu não tenho conhecimento, se a senhora tiver aqui, aí, de algum lugar onde isso esteja sendo aplicado. Mesmo a Prefeitura de São Paulo, que é uma cidade que tem o terceiro maior orçamento do Brasil, só perde para o orçamento federal e do próprio Estado de São Paulo, talvez entre os 10 maiores aí do Brasil, não observa que eles têm força para implementar isso que está na lei. Então, o IPTU progressivo, ele até tem algumas experiências, né? Mas às vezes muito tímidas ainda. Né? Curitiba mesmo tem uma experiência de IPTU progressivo no centro ali, na rua Riachuelo. Só que assim, o IPTU progressivo ele tem que estar espacializado, né? Você não pode discriminadamente aplicar. Você teria que em algum momento espacializar as áreas onde se aplica o IPTU progressivo, né? E eu acho que parte também um pouco da cultura de compreender, né, como eu já disse anteriormente, o ônus que tem para o município um imóvel ficar parado. Então aquele proprietário que tem um imóvel só por especulação, ele vai ser penalizado. Ou ele vai ser obrigado a dar destinação àquele imóvel. Né? Porque se você pensa que instrumento fantástico é esse para uma prefeitura, né? Às vezes a prefeitura não tem terreno para colocar um equipamento público, às vezes a prefeitura não tem terreno para colocar uma área de lazer numa região que não tem, ou um terminal de ônibus, né? E você permite que alguém não dê destinação nenhuma a um imóvel, né? Então o IPTU progressivo, uma vez que ele é espacializado, você começa esse processo que é gradual, ou seja, dou até um tempo para o proprietário,
né, mudar de ideia sobre a destinação do imóvel. Então, ele é notificado a primeira vez que a alíquota vai subir para o próximo ano. Então, ele já tem um ano ali para poder mudar a destinação. Aí, ele é notificado novamente e sucessivamente até que a alíquota seja 15% e até, se ele não deu nenhuma destinação, né, ele seja desapropriado. Agora, tem que tomar um cuidado, por exemplo, que algumas cidades têm desvirtuado o próprio instrumento do IPTU progressivo. Como? Exatamente. Aplicando o IPTU progressivo, isso em cidades capitais não, porque capital às vezes não tem uma zona rural, né? Você tem só a zona urbana. Mas cidades menores você tem uma delimitação de que é área urbana e você tem área rural. E algumas cidades, para a expansão da área urbana, têm feito o IPTU progressivo nas bordas, onde tem, por exemplo, chacras que produzem alimento para a própria cidade. Então, isso é um desvirtuamento muito perigoso, o IPTU progressivo, que a gente sabe que algumas cidades têm feito, né, que obrigam aquelas pequenas chacras, fazendas a venderem, e aquilo vai acabar virando loteamentos, né, ou loteamentos fechados, ou condomínios, né. Então, o que a gente acha que às vezes o IPTU progressivo precisa de um estudo prévio, onde que ele vai se localizar, e especialmente é muito importante que ele venha casado com outros instrumentos, que ele não venha sozinho. Por que a gente diz isso? Por exemplo, eu quero que aquele imóvel seja dado uma destinação, mas qual destinação que eu quero que seja dada? Né? Às vezes no plano diretor, ou quando você faz o zoneamento da cidade, você pode direcionar. Então, por exemplo, existem imóveis vazios no centro, mas eu quero que aquilo seja destinado à produção habitacional para baixa renda, né? Porque existe um déficit habitacional muito grande no município. Então, você pode casar um instrumento do IPTU progressivo com o zoneamento, por exemplo, e marcar aquelas áreas como áreas, zonas especiais de interesse social. Porque às vezes, se você não casa os instrumentos, você faz o quê? Você só força o proprietário a dar uma destinação, que às vezes pode ser uma destinação mais um imóvel para o mercado, né, imobiliário, que não atenda às vezes as necessidades que o município tem naquela localidade. Agora, doutora Luana Xavier Coelho, existe um instrumento que surgiu aqui na Lei da Minha Casa Minha Vida, que foi a demarcação urbanística. Esse instrumento deveria facilitar, digamos, a regularização fundiária, principalmente das favelas, das áreas assim onde há ocupações irregulares. Como é que está sendo aplicado esse instrumento? Então, o instrumento da demarcação urbanística, ele é quase revolucionário, né? Porque a gente tem uma coisa que a Hermínia Maricato chama nó da terra, né? Porque é tão complicada a nossa legislação cartorária, você pega a 6766, que ainda está vigente, uma lei super antiga, né? Que você tem que fazer tantos arranjos para conformar o loteamento, que às vezes um processo de regularização fundiária demora 10, 20 anos. A demarcação urbanística é um instrumento que simplifica muito esses processos, né? O município, ele demarca uma área, como aqui vai ser uma demarcação urbanística, que é uma finalidade de regularização fundiária de interesse social. E a partir de 5 anos, os proprietários, porque isso pode ser demarcado tanto em terreno público, né, quanto em terreno privado. Então você imagina que já existe um caso de favela, é o caso clássico, né, já existe uma ocupação que é irregular, às vezes ela está aí há 20, 30 anos, então o proprietário já não tem expectativa que ele vai reaver aquele terreno, né? Até pelo uso capião, aquelas pessoas teriam direito já à aquisição daquela propriedade. Mas você demarca e ainda dá um prazo para que haja uma resposta. Isso tudo é feito em cartório, né? Você não precisa acessar o sistema judiciário, que às vezes você esbarra aí em ter um advogado, em ter toda aquela formalidade que às vezes as pessoas de baixa renda não conseguem. Então é um procedimento que o próprio município pode usar, né, perante os cartórios, para promover o processo de regularização desburocratizado. Então, nós tínhamos muitos outros temas para abordar, mas não faltará oportunidade. Nós entrevistamos a advogada Luana Xavier Pinto Coelho, ela que é mestre em Cooperação Internacional e Desenvolvimento Urbano, e o tema de hoje foi a regularização fundiária urbana. Doutora Luana, foi um prazer muito grande tê-lo nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.